caso João Emanuel. Sessão que apreciaria a cassação de mandato de ex-presidente da Câmara de Cuiabá é cancelada. Indignação. Presidente do Legislativo cuiabano promete votação mesmo diante da decisão judicial. Para comentar esses fatos, uma entrevista ao vivo com o analista político João Edson. É quarta-feira, dia 16 de abril, e o RDTV começa agora. Olá, tudo bem? O governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, entregou nesta terça, 15 de abril, o balanço geral do Estado para o Tribunal de Contas. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Valdir Teis, e o relator do processo, conselheiro Sérgio Ricardo, receberam o documento entregue em 4 volumes e em DVD. Nele, consta a prestação de contas de 2013 da gestão do governador Silval Barbosa, do PMDB. Alguns secretários participaram do ato. No balanço, aponta que no ano passado o Estado conseguiu uma economia de quase 2,5 bilhões de reais, já que teve um orçamento aprovado de pouco mais de 15 bilhões de reais e gastou 12 bilhões e 700 milhões. Mesmo diante dos números, o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Marcel Decursi, reclamou da redução nos repasses do governo federal, mesmo diante do apoio da União na realização da Copa no Estado. Quando eu me refiro a uma queda de repasse federal, me refiro aos repasses obrigatórios, né? Os repasses relativos à Copa, eles são operações de crédito que são através de agentes financeiros. Ou é Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, ou o BNDES. Nesse caso, esse recurso nós vamos devolver, uma hora nós vamos pagar, então ele não é a fundo perdido. O que eu me refiro é a falta de repasse de recurso a fundo perdido, que são repasses previstos na Constituição Federal, que são destinados à saúde, à educação, à Lei Candir, o Fundo de Participação dos Estados, que apresentaram o decréscimo em razão das políticas desenvolvidas pelo governo federal. O Tribunal de Contas tem até 60 dias para avaliar este relatório. Depois da apreciação dele pelo Pleno, o TCE deve encaminhar à Assembleia Legislativa o parecer final, para que os deputados, então, aprovem ou não esse documento em definitivo. E você não saia daí, porque na volta temos os detalhes da sessão da Câmara de Cuiabá, que apreciaria o pedido de cassação do ex-presidente da Casa, o vereador João Emanuel, do PSD. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito sim, tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí, tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! De volta com o RDTV, agora são 8h34. E o vereador João Emanuel, do PSD, que responde por quebra de decoro parlamentar na Câmara de Cuiabá, conseguiu, mesmo que temporariamente, adiar a votação do processo que pode culminar na perda do mandato dele. Entenda. A expectativa em torno do desfecho do processo aberto na Câmara de Cuiabá contra o ex-presidente João Emanuel, do PSD, agitou o Legislativo cuiabano,
Quem resolveu acompanhar a votação sobre a possível cassação do social-democrata por quebra de decoro parlamentar se deparou já na entrada da casa com um forte esquema policial, sob a justificativa de manter a ordem. Para esta quinta, além da sessão ordinária agendada para as 8 da manhã, uma extraordinária foi convocada para o meio-dia, quando aconteceria a apreciação da matéria. Cogitou-se, inclusive, a antecipação dessa sessão para as 10 da manhã, embora houvesse a preocupação de que a mudança repentina pudesse acarretar no cancelamento dessa atividade. Mas, nos bastidores, a notícia de uma liminar concedida pela desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, da Terceira Câmara Cível, confirmada por meio do site do Tribunal de Justiça, pouco antes das 9 da manhã, provocou um reviravolta no andamento dos trabalhos e culminou na suspensão da segunda sessão. Segundo a magistrada, a defesa do social-democrata foi prejudicada, porque ficou comprovado que ela não teve acesso à cópia do DVD obtido durante a Operação Aprendiz, vídeo em que ele explica como fraudar licitações na casa e chama os colegas de artistas. E ainda é considerado o principal elemento usado pelos vereadores no processo de investigação contra João Emanuel. Na decisão, a desembargadora argumentou que o envelope entregue ao parlamentar encontrava-se vazio, situação atestada em um julgamento anterior. João Emanuel, que não compareceu à Câmara, foi representado pelos advogados, que comentaram a decisão. A gente entrou com um pedido de reconsideração esses dias, demonstrando que houve um equívoco por parte da Câmara quando esboçou suas razões, e ela então entendeu que nós estávamos com a razão, reconsiderou a decisão dela, que havia suspendido a decisão do juiz de primeiro grau, fazendo prevalecer a decisão do juiz de primeiro grau, que determinou a suspensão dos trabalhos da Comissão de Ética, porque a gente havia pedido o alargamento do prazo, porque o João não tinha recebido o vídeo, nem a cópia das demais documentações. Então, prevalece hoje a decisão do juiz de primeiro grau, que determinou a suspensão dos trabalhos da Comissão de Ética. A presidência da Câmara de Cuiabá só foi notificada por volta das 11 da manhã. De acordo com a Procuradoria da Casa, os vereadores teriam respaldo legal para manter a sessão, uma vez que os trabalhos de investigação contra João Emanuel já foram concluídos. Isso aí nós vamos levar para a magistrada esse entendimento e fazer o poder de convencimento, né? E cabe a ela, com os demais membros do TJ, decidirem se o procedimento foi bem conduzido e foi correto ou não. O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Júlio Pinheiro, do PTB, decidiu acatar a liminar e concedeu 5 dias para que o social-democrata investigado seja novamente notificado. Ele ainda garantiu um desfecho para o caso nas próximas sessões. Nós decidimos, como desde o começo foi feito, não dar nenhuma brecha jurídica. O plenário é soberano, mas achamos por bem esperar o que a desembargadora, atender o que a desembargadora pediu. Até porque não ter qualquer possibilidade de recurso. Então, vamos aguardar esses 5 dias. Passado isso, vamos marcar uma nova data. Isso aí só vai sangrar mais uma semana a Câmara, mas que vai ser resolvido, vai. O cancelamento da sessão frustrou quem esperava a cassação de João Emanuel. A ativista Ivonete Jacob, que se envolveu em um bate-boca com o ex-presidente nos corredores do Legislativo na semana passada, levou uma faixa para a galeria, pedindo a perda do mandato do parlamentar, e comentou a decisão. É mais uma vez nosso Tribunal de Justiça favorecendo os milionários, os ladrões, os ricos. É uma pena, até porque eu conto muito com a atuação do senhor Orlando Perry no Tribunal de Justiça. Mas visto que os desembargadores têm sua autoridade, olha o que a gente tem visto, né? Então, assim, é muito estranho. Num momento ela aprova e outro momento ela desaprova. É muito realmente estranho. Assim que foi anunciada oficialmente a suspensão da sessão, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Faisal Khalil, do PSB, tentou notificar o vereador João Emanuel, do PSD, mas nem o parlamentar e nem a assessoria foram encontrados no gabinete para receber o documento. Entenda os outros encaminhamentos adotados em relação a esse assunto.
Durante a sessão ordinária, os vereadores se limitaram a não comentar a possível cassação do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, e nem mesmo a suspensão da sessão extraordinária. Somente após a notificação oficial do Judiciário, o presidente da Casa, Júlio Pinheiro, do PTB, se manifestou sobre o caso e revelou que acataria a liminar. Em meio a discussões sobre o andamento dos trabalhos a partir da decisão judicial, o vereador Faisal Calil, do PSB, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo, sugeriu à presidência um prazo de 5 dias para novamente notificar o colega investigado, para que ele se manifeste sobre o assunto. Mas ao tentar entregar pessoalmente o material que integra o processo de investigação, o socialista encontrou as portas do gabinete fechadas. Não faltou espaço, tanto é que no dia 2 ele pediu visto dos autos, dia 4 foi concedido, depois ele recorreu ainda do processo, então ele teve acesso amplo e restrito do processo. Mais uma vez, tornar público e notório que nós queremos entregar em mãos à mídia. João Manuel não se encontra na casa, os procuradores saíram daqui, nós viemos atrás deles, né, já ligamos o telefone, estamos aguardando um dos 3 procuradores vir aqui receber em mãos essa mídia. Já o presidente da Comissão de Ética da Câmara, Toninho de Souza, do PSD, que é responsável pelas investigações contra o colega de partido, solicitou a exibição na íntegra do vídeo em que supostamente João Emanuel explica como fraudar licitações e chama os vereadores de artistas. Os presentes assistiram atentos quase 27 minutos da gravação. Toninho de Souza questionou também o novo posicionamento da magistrada, lembrando inclusive que ela atestou a legitimidade dos trabalhos da comissão em uma decisão anterior. Ela teve acesso a toda a documentação fornecida pela Câmara Municipal e disse que tudo estava legal. Disse e assinou no agravo de instrumento. E aí, a poucas horas da votação do processo dentro da Câmara Municipal, volta atrás a essa decisão. Não sou eu que tenho que explicar. Eu não vou explicar nada. Quem tem que explicar, eu acho que nós fizemos o trabalho dentro da legalidade. Então, o nosso trabalho foi feito dentro da legalidade. Agora, mudança de direção, não sou eu que tenho que explicar. E o presidente da Casa, Júlio Pinheiro, do PTB, prometeu buscar esclarecimentos sobre esse novo posicionamento da magistrada junto ao Tribunal de Justiça. Eu pedi hoje uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça. Quero falar pessoalmente para o presidente do Tribunal de Justiça que vou entrar com uma representação contra essa desembargadora. Vou citar na representação a decisão que ela tomou no dia 12 de março. Essa representação vou fazer junto ao Conselho Nacional de Justiça, vou fazer junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça, porque isso é um absurdo. Por que não tomou essa decisão 2, 3 dias atrás? Cria uma expectativa, todo mundo vivendo sob pressão, ameaça de tudo quanto é canto. Por que não tomou 2, 3 dias atrás? Por que toma uma decisão dessa às 9h30, próximo a começar a sessão? Isso é um absurdo. Independente da decisão judicial, ao que parece, Júlio Pinheiro está empenhado em cassar o mandato de João Emanuel, do PSD. Esse processo vai ser votado, não tenha dúvida. Se não votar esse processo, quinta-feira, estou colocando em pauta um outro pedido de cassação do vereador João Manuel, feito pelo MCCE. Se a desembargadora entender que eu não posso ler o outro pedido de cassação, aí eu vou pedir para o presidente do Tribunal de Justiça para montar uma sessão dentro do Tribunal de Justiça. E o presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Júlio Pinheiro, do PTB, cumpriu a promessa feita na manhã desta terça e esteve no Tribunal de Justiça no final da tarde, acompanhado de 6 vereadores para conversar com o presidente do TJ, o desembargador Orlando Perry. Na ocasião, o PTBista detalhou as ameaças que, segundo ele, foram registradas contra os colegas parlamentares e ainda questionou a interferência das decisões judiciais nos trabalhos do Legislativo. A gente ouve, a gente vive sob tensão, vereador sendo assediado, vereador acuado, o pai do vereador João Emanuel fala aos 4 cantos que manda aqui no Tribunal de Justiça,
E a gente começa a pensar. Abrimos 3 CPIs. A Justiça mandou parar as 3. A primeiro momento que a gente tem, de imediato, um processo que entra na fase conclusiva, que é a fase de votação, de novo vem o Judiciário e manda parar. Então eu quero pedir ao presidente do Tribunal de Justiça, esse homem sensível, nos orientar como resolver. O vereador recebendo muito recado, muita ameaça, que tem dossiê, tem fita, tem uma série de coisas. Quem quer denunciar, chama a imprensa e denuncie, não precisa fazer chantagem. Tem que acabar com essa agonia, com esse sangramento. Vá para o Ministério Público, vá para onde quiser, denuncie. E os vereadores por Cuiabá vão solicitar uma reconsideração da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro sobre a decisão de suspender a votação da perda de mandato do vereador João Emanuel do PSD. Para isso, o assessor jurídico da Câmara, Paulo Borges, vai pedir uma retratação da magistrada por meio de um mandado de segurança junto às câmaras das turmas de direito público, para que ela mude o próprio despacho. Além disso, no encontro com o presidente do TJ, desembargador Orlando Perry, foi esclarecido que, não havendo dolo ou má-fé por parte da desembargadora, não cabe nenhuma providência de caráter disciplinar, nem na Corregedoria do TJ, nem no Conselho Nacional de Justiça. Mesmo assim, segundo a assessoria da Câmara, o presidente Júlio Pinheiro do PTB deve sim representar a magistrada. Mais informações na reportagem de Tarso Nunes, no portal do Grupo RD News. E em meio à reviravolta provocada pela decisão do Judiciário de cancelar a sessão que apreciaria a cassação do mandato do vereador João Emanuel, o presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro, do PTB, rebateu as declarações do ex-presidente da Assembleia, o deputado José Riva, do PSD. Isso porque o sogro do parlamentar investigado teria dito à imprensa que o genro estaria sofrendo extorsão dos colegas no Legislativo cuiabano. O que vem de lá para cá, vai daqui para lá. Ele é que tem que falar por que na Assembleia tem 24 altares. Mais uma vez, a Câmara de Cuiabá é alvo das manchetes dos jornais e também é assunto da boca do povo. Quem dera que isso estivesse acontecendo por causa dos feitos, dos trabalhos desempenhados pelos vereadores. Parece que o Legislativo cuiabano não consegue se desfazer da pecha de Casa dos Horrores. Dessa vez, a sessão que poderia resolver mais um imbróglio por ali, agora envolvendo o vereador João Emanuel do PSD, apenas se tornou mais um capítulo de um livro que parece não ter mais fim. O parlamentar que garantiu no último pleito municipal o maior número de votos e inicialmente recebeu o apoio da maioria dos eleitos, tanto que conseguiu consagrar-se presidente do Legislativo da capital, 1 ano e poucos meses depois, enfrenta o julgamento dos nobres pares. Enfrentaria. Isto porque o social-democrata encontrou no judiciário e assim nas particularidades da legislação brasileira e dos entendimentos dos magistrados, a aliança que aparentemente não possui mais com os colegas. O jovem parlamentar vira e mexe é citado nos processos da Câmara de Cuiabá que estão judicializados e que apresentam, digamos, problemas de relacionamento. Foi assim quando a base do prefeito Mauro Mendes articulou o afastamento do ex-presidente. Foi assim no caso da abertura da CPI dos maquinários. É assim desde que o processo por quebra de decoro parlamentar contra o social-democrata foi instaurado. E tem processo que não partiu diretamente da Câmara, a exemplo do que investiga o vereador por cometer fraudes em licitações, falsificação de documentos e crimes contra o sistema financeiro. É válido lembrar que, além de advogado e doutor em Direito, João Emanuel é filho do juiz Irênio Lima Fernandes, aposentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Outro afeto que não pode ser desconsiderado é o sogro do social-democrata, o deputado José Riva, que, apesar das dezenas de processos que responde no judiciário, é uma incontestável liderança e possui trânsito em diversos segmentos. Nos bastidores, a cassação em desfavor do parlamentar na sessão extraordinária desta quinta era dada como certa.
A manobra da defesa do social-democrata garante mais um fôlego ao vereador, que de repente pode exercitar uma das habilidades dos nossos representantes nas casas de leis, que é o ato de parlar, e tente aparar as arestas e contestar os procedimentos adotados pelo Legislativo dentro do próprio Legislativo. Mas hoje, a continuidade do mandato como vereador ainda está garantido com o peso da caneta do Judiciário. Mas será que o que aparentemente apresenta legalidade seria um exemplo de moralidade? Fica aqui o meu questionamento para a sua reflexão. E você não saia daí, porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o analista político João Edson para comentar o cancelamento da sessão na Câmara de Cuiabá e conjecturar sobre as próximas ações da defesa de João Emanuel no processo que ele responde por quebra de decoro parlamentar. Caso queira colaborar com esse bate-papo, é só acessar agora mesmo o endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve ser ensolarado, mas há possibilidade de chuva, acredite, a qualquer hora do dia. Faz 25 graus na capital. São 8 horas e 50 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande, Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. A Prefeitura de Cuiabá já está distribuindo os carnês do IPTU 2014. A boa notícia para os moradores é que a alíquota não sofreu aumento, 0,4% para imóveis prediais e 2% para terrenos, conforme estabelece o Código Tributário Municipal. Os contribuintes que não possuem débitos com o município podem pagar o imposto em cota única até o dia 5 de maio, com desconto de 10% à vista, ou a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em até 6 vezes sem desconto e sem juros. Este ano, a estimativa é arrecadar 103,22 milhões, dinheiro que será investido em obras e melhorias para a cidade. No meu bairro, nós pagamos o IPTU e recebemos o asfalto em contrapartida. A Nota Cuiabana distribuiu mais R$95 mil em prêmios no sorteio especial do aniversário de Cuiabá. O Alan foi o primeiro sorteado e levou para casa R$50 mil. Feliz, Alan? Muito feliz, quero agradecer a Prefeitura. O segundo sorteado levou R$10 mil, o terceiro R$5 mil e outras 30 pessoas o prêmio de R$1.000 cada. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão.
cientista político João Edson. Caso queira fazer uma pergunta ao nosso convidado e comentar essa questão do João Emanuel, basta acessar o endereço tv.rdnews.com.br, que fazemos imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos a esse bate-papo. Obrigada, João Edson, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. João Edson, o João Emanuel tem buscado realmente de todos os artifícios no judiciário, já que ele não tem conseguido resolver essas questões no legislativo? O vereador João Emanuel, ele perdeu credibilidade junto aos seus pares, principalmente com aquele vídeo, né, onde ele chamou os pares de artistas. Tem uma questão muito séria, diz que no Brasil a verdade sempre é perigosa. Nesse caso não sabemos se é verdade ou não é verdade, mas obviamente feriu porque ele ficou numa situação muito difícil. Se alguém ficar do lado dele, está assumindo a condição do artista, né? Isso politicamente não seria bom para o indivíduo. Então nós vivemos uma situação que é muito desfavorável hoje à continuidade dele dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Professor, qual foi o grande erro do João Emanuel, aquele que tinha toda a articulação com a maioria dos eleitos e de repente de um ano e poucos meses para cá ele conseguiu se desfazer dessas alianças? Olha, o primeiro grande erro que qualquer vereador pode cometer é ele ir de cara no enfrentamento com um prefeito que está assumindo naquele momento. Se nós pegarmos o total de voto do vereador mais eleito, no caso, o eleito com o maior número de votos foi o João Emanuel, é menos de 6 mil votos. Se pegarmos o prefeito, que foi eleito pela maioria da população, porque teve segundo turno, mais de 100 mil votos, então é incompatível essa disputa. E já no primeiro momento, ele assumindo a presidência, ele vencendo a presidência, vencendo esse embate, ele não buscou a negociação política, buscou enfrentamento político. E buscou enfrentamento político da formiga contra o elefante, e no momento onde o elefante é o herói popular. Mesmo assim, a gente teve a divulgação do vídeo por parte do GAECO e ver a imagem do presidente da Câmara explicando teoricamente como fraudar licitações pode ter sido o estopim para queimar essa imagem. Precisava de um grande motivo. Tinha iniciado todo um processo de embate, precisava de uma grande razão. E o João Emanuel deu a grande razão. E quando ele deu essa grande razão, foi da pior forma possível, porque não foi um ataque de um vereador à prefeitura. Foi o ataque do vereador justo a seus pares, justo àqueles que poderia, numa situação desfavorável, estar ao seu lado. Além disso, o que eu falei no início da nossa entrevista, da judicialização dos processos por parte do João Emanuel, a revisão da decisão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro causa uma estranheza à população, né, professor? Olha, a primeira questão, o Brasil é feito dos 3 poderes. Os 3 poderes deveriam ser distintos, autônomos, né? Quando você tem a judicialização, independentes, quando você tem a judicialização da política, e o Brasil está terrível nesse sentido, você estraga tudo, né? E a interferência da justiça faz com que a lama que é gerada hoje na Câmara de Vereadores de Cuiabá chegue até o judiciário. O cidadão que lá na área criminal já não confia mais na justiça, porque ele sabe que cada assassino das ruas, de uma certa forma, saiu da pena de um juiz, foi um juiz que soltou ele, já foi preso, é reincidente, ele começa a chegar na política também. A falta de credibilidade do judiciário faz com que as pessoas pensem as piores coisas possíveis numa decisão como essa. Qual seria o próximo passo? Vamos conjecturar, né? Qual seria o próximo passo que o senhor acredita que a defesa de João Emanuel deve adotar? Olha, eu acredito que o processo da defesa já está no limite. E o que deve ocorrer nesse tema é aquela questão do paciente terminal. É importante para Cuiabá, é importante para a Câmara de Vereadores, é importante para o Judiciário que cesse tudo isso. Qual a melhor forma de cessar? Que a votação ocorra. Que os pares decidam pela permanência dele ou pela cassação dele. É uma forma de o município desenvolver, porque quanto mais você segura, mais você puxa a ausência de credibilidade para a Câmara de Vereadores. Hoje todo mundo perde, inclusive o grupo a qual o João Emanuel pertence. E nós estamos aí à beira de uma eleição. O João Emanuel está puxando todo o grupo para a lama. E isso é muito ruim. Apesar de negarem que... ontem eu conversei com a Luciane Bezerra, deputada estadual, que é da mesma região do deputado José Riva, e eu perguntei para ela justamente isso, se há interferência, né, na avaliação das pessoas em relação ao grupo. Ela falou que é ruim, mas ela acredita que cada um tem o seu CPF. O senhor não acredita nisso? Não acredito nisso. As coisas estão associadas. Fulano é parente de fulano, que puxa ciclano, tá. E estamos falando do maior colégio eleitoral. Talvez isso não vá refletir lá em Juara, em Rondonópolis, mas em Cuiabá está refletindo. A população está associando os grupos. Quando alguém olha para a permanência do João Emanuel, não enxerga que é ele sozinho que está fazendo isso.
Então é muito ruim para a política e muito ruim para os políticos. O estrago que ele vem causando no meio político, nunca na história de Mato Grosso alguém causou. Júlio Pinheiro falou de pressões que os vereadores têm sofrido para a votação ou da perda de mandato ou não do João Emanuel. Acredita que isso tenha ocorrido realmente dos grupos políticos? Olha, não dá para você imaginar que uma Câmara de Vereador não sofra pressão. Dizer isso é chover no molhado nesse momento. Possivelmente é a pressão dos dois lados, né? Agora, faz parte do jogo político. O que a gente lamenta é o uso da máquina do judiciário para um processo desse que deveria ser discutido justamente na Casa do Povo, na Câmara do Povo. A interferência jurídica, ela é muito ruim, ela é maléfica à política brasileira, que já é tão decadente. Para encerrar nosso bate-papo bem rapidinho, professor, os respingos da possível perda de mandato de João Emanuel não chega somente ao próprio vereador. A gente tem falado muito, por exemplo, do Toninho de Souza, que é o presidente da Comissão de Ética e colega de partido do João Emanuel. Acredita que ele pode sofrer alguma retaliação, represália do partido? Olha, eu sou defensor que o mandato de qualquer político pertença ao partido. E o político ele tem autonomia de seguir o partido ou sair do partido. Então, o vereador ele tem que exercer agora a sua personalidade, mas ele não pode ser maior que o partido. Se a decisão dele for contrária à do partido e o partido achar por bem que essa decisão não é aceita, estamos dentro da legitimidade do processo político. Não existe nada de estranheza em relação a isso. A partir daí ele pode sofrer um processo de infidelidade partidária, é o que se fala nos bastidores. Mas é melhor para ele nesse caso? É melhor para ele nesse caso. Por quê? Nessa situação, porque veja bem, eu tenho que partir do princípio do olhar da sociedade, do olhar do eleitor, e partir do princípio do olhar do caráter do político. Ele tem que fazer uma definição. À medida que ele toma uma posição, ele ganha uma identidade política, coisa que poucos políticos têm. Tá certo, professor. A gente agradece a sua participação aqui no RDTV. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, a edição desta quarta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.